Queridos amigos e irmãos em Jesus Cristo, estamos aqui saudando em nome de Jesus para mais uma lição da Escola Sabatina. A lição número 2, o Espírito Santo atuando nos bastidores. Queremos agradecer de coração a todos os amigos em todos os lugares e aos familiares nossos que estiveram orando pela saúde do meu pai. Meu pai faleceu nesse sábado, no dia do Senhor. Ele descansou em Jesus, no dia 7 de janeiro. Nós queremos agradecer a oração e o apoio psicológico e espiritual que vocês deram. Ele descansou no Senhor, confiante na bendita esperança da breve volta de Jesus. Temos agora um outro motivo mais forte para crer e para ansiar e para esperar a volta de Jesus, quando Ele devolverá, não só para mim, mas para todos nós, os nossos entes queridos que já se foram. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança e o nosso clamor. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da presença do Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, que enxuga as nossas lágrimas, que conforta o nosso coração na hora triste e que acende dentro de nós a bendita esperança da breve volta de Jesus. Que esta bendita esperança esteja presente e viva, ardendo dentro do coração de cada amigo, cada irmão em Cristo Jesus. Orienta-nos agora ao abrirmos a Bíblia, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, a lição da Escola Sabatina deste trimestre é maravilhosa. Por quê? Porque está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior dom que Jesus Cristo poderia pedir ao seu Pai para dar à sua igreja, ao seu povo, aos seus irmãos na terra. Quando ele subiu ao céu, ele disse: eu vou rogar ao meu Pai, eu vou suplicar ao meu Pai que envie para vocês outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que guia em toda a verdade. E ele falará de mim, ele me glorificará. Queridos, não poderia existir outro dom maior que Jesus poderia suplicar ao Pai. E ele então enviou-nos o Espírito Santo, que está conosco, que vive em nós, que habita em nós, que faz morada em você. Você é o templo do Espírito Santo. Ele não visita você, ele vive em você. Ele mora em nós. Por isso, a palavra, esta expressão templo do Espírito Santo faz sentido, nos conforta, porque nós não somos somente visitados, visitinhas de médico, rapidinhas, estas visitas que o médico vem e vai embora. Não, o Espírito Santo não faz tais visitas. Ele, Jesus Cristo, disse: vocês receberão o Espírito Santo porque ele habitará em vós e estará para sempre com vocês. Ó Pai querido, eu te agradeço, Pai querido, pela promessa que Jesus fez e pelo cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo atuando nos bastidores. Quando fala que o Espírito Santo atua nos bastidores, é porque não chama atenção sobre si mesmo. Os holofotes da Bíblia não estão sobre o Espírito Santo. Os holofotes estão voltados para Jesus. Jesus é realmente a figura de destaque em toda a Bíblia, não só o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. O destaque é Deus o Filho, é Jesus. Muitas pessoas, sem entender a palavra de Deus, pensam que o destaque do Antigo Testamento é o Deus Pai e o destaque do Novo Testamento é o Deus Filho. Não. O destaque no Antigo Testamento é o Deus Filho e o destaque no Novo Testamento é Deus Filho. Jesus Cristo é realmente o centro da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Toda a revelação, ou seja, toda a comunicação entre o céu e a terra, ela é feita através de Jesus Cristo, a escada de Jacó que liga o céu e a terra. E o Espírito Santo está presente desde o princípio, desde o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 2, ali está presente o Espírito Santo e vai então através de toda a Bíblia até o Apocalipse. Mas o Espírito Santo sempre está nos bastidores, não chamando atenção sobre si mesmo. O verso áureo
diz assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Esta é a missão do Espírito Santo. Não glorificar a si próprio, mas glorificar o Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu glorificando o Pai. O Espírito Santo vive glorificando o Filho. E queridos, porque ninguém glorifica o Espírito Santo, por isso muitos pensam que ele não existe, porque não existe ninguém glorificando o Espírito Santo. A Bíblia fala do Pai, do Filho glorificando o Pai e do Espírito Santo glorificando o Filho, Jesus Cristo. Mas não é porque o Espírito Santo atua nos bastidores que ele é menos importante. Não. Ele é o poder de Deus regenerador. Ele é o poder de Deus vivificador. Ele é o poder divino que nos comunica a vida de Jesus, a mente de Jesus e nos transforma em filhos e filhas de Deus. Ele tem o poder de gerar. Ele gerou o Filho de Deus no ventre da Virgem Maria e ele nasceu como Filho de Deus na terra. O Filho humano, porque como ser divino ele sempre existiu, mas como ser humano ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. E assim também o Espírito Santo gera em você uma natureza santa, como a de Jesus. É Ele que nos torna semelhantes a Jesus. Sim, o destaque da Bíblia não é o Espírito Santo. Ele está presente desde o Gênesis, capítulo 1, verso 2, quando diz: E o Espírito de Deus pairava sobre a face, sobre as águas, sobre o abismo. O Espírito Santo estava presente ali, na criação, na semana da criação, envolto em mistério. O Espírito Santo sempre está envolto em mistério. Mas não é só o Espírito Santo que está envolto em mistério. O Deus Pai também está envolto em mistérios. Nós não podemos entender plenamente o Deus Pai, porque Ele nunca foi visto por ninguém. Nós não podemos entender plenamente o Espírito Santo, porque Ele nunca foi visto por ninguém. Mas nós temos um rosto divino que sorriu para nós, que foi beijado pelas crianças, um rosto divino que se tornou humano, e ele foi abraçado, foi amado, ele foi visto, ele se chama Jesus. Sim, este é o rosto de Deus para você e para mim. A função do Espírito Santo é trabalhar, é agir, mas sempre nos bastidores. Tem havido muita polêmica, tem havido muitos debates sobre o Espírito Santo e eu, com pesar no meu coração, eu vejo pessoas sendo excluídas da igreja, removidas da igreja, porque dizem não crer no Espírito Santo. E eu tenho percebido que estas pessoas que dizem que não creem no Espírito Santo, ao conversar com elas, eu descubro que elas creem no Espírito Santo. Conversando com um rapaz que dizia que não cria no Espírito Santo, eu perguntei: você não crê que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele disse: sim, eu creio. E você não crê que o Espírito Santo nos ensina toda a verdade? Sim, eu creio. Você não crê que o Espírito Santo pode ser entristecido, que o Espírito Santo... Ele fala: eu creio. Eu falei para ele: então está tudo bem, meu querido irmão, está tudo bem. Não, mas eu não creio em alguns detalhes do Espírito Santo. Eu disse: vamos deixar um pouco de lado a natureza do Espírito Santo, que é um mistério. E eu me alegro porque você crê que o Espírito Santo é o poder de Deus para regenerar o ser humano. Louvado seja Deus por isso. Queridos, na parte de segunda-feira, a atuação misteriosa do Espírito Santo. Estamos entrando aqui, nesta semana, num terreno muito perigoso. Num terreno perigoso porque é um tema misterioso. Pouco a Bíblia revela sobre a natureza do Espírito Santo. A Bíblia é abundante em falar sobre as funções do Espírito Santo. Mas a natureza do Espírito Santo, como ele é, o tamanho, a cor, em si, nós não temos estes detalhes na Bíblia. Por isso, queridos, eu gostaria de ler para vocês o que a serva de Deus, o conselho que a serva de Deus fez há mais de 170 anos atrás. Ela escreveu no livro Atos dos Apóstolos,
e foi publicado nesta meditação matinal, recebereis o poder do Espírito Santo. Na parte de janeiro, dia 3 de janeiro, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia por isso. Ele habita em você. Ele vive em mim. Templos do Espírito Santo. E agora a serva de Deus diz assim: não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Esse é o problema nosso hoje. Os debates, as polêmicas, não é sobre o poder do Espírito Santo para nos convencer do pecado e nos transformar à semelhança de Jesus. Os debates e polêmicas giram em torno da natureza do Espírito Santo. Definir o que é o Espírito Santo. E a serva de Deus diz: não é essencial, não é importante que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador. Ele consola. O Espírito da verdade, João capítulo 15 e o verso 26, diz assim: o Espírito de verdade, que procede do Pai, declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo, que em sua obra de guiar os homens em toda a verdade, não falará de si mesmo. João capítulo 15, verso 13. Não fala de si mesmo. Se o Espírito Santo não fala de si mesmo, é porque nós vamos conhecer pouco sobre ele. Porque ele exalta Jesus. Mas ninguém exalta o Espírito Santo. Ninguém glorifica o Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo, diz a serva de Deus, é um mistério. Por que discutir? Por que debater? E por que excluir pessoas? Se a natureza do Espírito Santo é um mistério. Queridos, os homens não a podem explicar. Eu estou lendo o que está escrito nesta meditação matinal: recebereis o poder no dia 3 de janeiro. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe o revelou. Deus não revelou para mim e para você a natureza do Espírito Santo. Ele é divino, porque ele é o Espírito de Deus. Deus é divino. O Filho de Deus é divino. O Espírito Santo de Deus é divino. Tudo que se relaciona a Deus é divino. Então, queridos, aqui diz: os homens não a podem explicar porque Deus não lhe o revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiados profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Vamos, na lição deste trimestre, nos regozijar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos deixar de entrar em detalhes sobre a natureza do Espírito Santo. Vamos nos aprofundar nas funções do Espírito Santo. A função do Espírito Santo, diz a serva de Deus aqui, janeiro, dia 3, desta meditação. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que me convence quando eu estou em pecado, quando eu estou transgredindo a lei de Deus. É o Espírito Santo que me dá o arrependimento. É o Espírito Santo que me leva à confissão dos meus pecados. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atende à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento, despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. Ao pecador arrependido, faminto e sedento da justiça, o Espírito Santo revela quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus disse, João capítulo 16, verso 14, ele há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar, disse Cristo. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. O Espírito Santo é dado como agente de regeneração. É Ele que nos regenera. É Ele que nos cria como filhos de Deus.
para tornar eficaz a salvação operada pela morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, a humildade é o que nós temos que ter. A humildade quando começamos a entrar neste terreno sagrado que se chama o Espírito Santo. A humildade nos impede de dogmatizar. A humildade nos impede de falar como se fôssemos donos da verdade em assuntos polêmicos como a natureza do Espírito Santo. A divindade foi e a divindade ainda é um assunto polêmico na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na ânsia de defender a divindade do Espírito Santo, na ânsia de defender a divindade do Filho, muitas vezes nós cometemos exageros. Mas vamos ser equilibrados e crer na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na parte de segunda-feira, o Espírito Santo na criação. Quem criou o mundo foi Deus o Filho. A Bíblia diz claramente em João capítulo 1, verso 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas por Jesus Cristo, o Deus Filho. Ele é o Criador de todas as coisas. O primeiro Adão foi criado por Jesus. Mas lembre-se que Jesus, ele um dia se tornaria o segundo Adão. E quando o segundo Adão foi gerado no ventre da Virgem Maria, foi pela ação do Espírito Santo. Então eu quero destacar nesta hora, queridos, que Jesus Cristo, ao criar o primeiro Adão, ele estava coroando a obra da criação. E o Espírito Santo, ao gerar no ventre da Virgem Maria o segundo Adão, chamado Jesus, ele estava coroando a obra da recriação. Criação, recriação. Na criação, o destaque é para o Filho. Na recriação, o destaque é a ação poderosa do Espírito Santo. A Bíblia mostra o trio celestial na criação. Porém, o Filho, de forma mais clara e irrefutável, é quem criou todas as coisas, quer no céu, quer na terra, visíveis e invisíveis. Colossenses capítulo 1 e o verso 16. O Filho se destaca no processo da criação. O Espírito Santo se destaca no processo da recriação. Porque quem recria você se torna filho e filha de Deus, porque o Espírito Santo gera em você uma natureza santa. Jesus nasceu santo do ventre da Virgem Maria. Eu não nasci santo do ventre da minha mãe, mas quando eu abracei Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo gerou em mim e ele gera em você uma natureza santa que nos torna filhos e filhas de Deus. Ou seja, isto se chama recriação, a restauração da glória divina em você e em mim. Foi o Espírito Santo que gerou o segundo Adão, cujo nome é Jesus, e nele, em Jesus Cristo, teve início a recriação. O segundo Adão, que é Jesus, e seus descendentes. Existe uma linhagem de santos que vem do segundo Adão. Do primeiro Adão veio uma linhagem de pecadores. Mas do segundo Adão existe uma linhagem de santos, filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Esta é a recriação. Aleluia por isso. Na parte de terça-feira, o Espírito Santo e o santuário. No Novo Testamento, o foco do Espírito Santo é Jesus. Exaltar Jesus. Introduzir Jesus na vida das pessoas. Glorificar Jesus. Agora, no Antigo Testamento, através da doutrina do santuário, o destaque que o Espírito Santo deu no santuário construído por Moisés no deserto, o destaque que o Espírito Santo deu também foi para Jesus. A Bíblia diz
que Deus deu dons em Êxodo capítulo 31, verso 1 a 5, que o Espírito Santo deu dom, deu talento e habilidade para se construir o tabernáculo terrestre, o santuário terrestre, cada móvel, cada símbolo, cada peça, a mesa, os 7 candeeiros, a arca do concerto com os 10 mandamentos, os anjos querubins, tudo que existia no santuário da terra, o Espírito Santo habilitou homens, dando habilidade para suas mãos, para fabricarem, para construir esses símbolos, que todos eles exaltam Jesus. Todos os símbolos do santuário da terra é uma exaltação do ministério e da obra redentora de Jesus Cristo. Percebam então, queridos, que o Espírito Santo habilitou homens na construção do tabernáculo terrestre e construindo e fabricando cada símbolo apontando para Jesus. Jesus como vítima, Cordeiro de Deus, Jesus como Redentor, Jesus como intercessor, tudo em torno de Jesus Cristo. O Espírito Santo glorificou Jesus na doutrina do santuário. O Espírito Santo glorifica Jesus no Novo Testamento. O Novo Testamento tem um santuário celestial e o Velho Testamento tem um santuário da terra. Mas sempre o foco é glorificando Jesus, a obra e o ministério redentor de Jesus. E o Espírito Santo se fez presente tanto na construção do santuário da terra, como também no Novo Testamento, na exaltação e glorificação de Jesus. Através do santuário, cada móvel, cada símbolo do santuário apontava diretamente para Jesus. Sempre, no Antigo e no Novo Testamento, a função do Espírito Santo é glorificar Jesus. Ele há de receber do que é meu e me glorificará. João capítulo 16 e o verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo pega as coisas que são de Cristo, pega as palavras que saíram da boca de Cristo e grava estas palavras na sua mente, na minha mente. Ele nos comunica tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus viveu, todos os traços de caráter de Jesus, ele nos comunica. Agora, na parte de quarta-feira, o Espírito Santo na glorificação de Jesus Cristo. A primeira e mais importante missão do Espírito Santo é a glorificação de Jesus. Humildemente, ao falarmos sobre o Espírito Santo, deveremos tirar as sandálias dos nossos pés. Como Deus falou para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque pisas em terra santa. Nós estamos agora andando em terreno santo e sagrado, ao falarmos sobre o Espírito Santo. Pouco entendemos sobre o Espírito Santo. Mas, queridos, a matéria-prima com a qual o Espírito Santo trabalha é o caráter de Jesus. O Espírito Santo não tem outra matéria-prima. O Espírito Santo trabalha com o caráter de Jesus, com os traços de caráter de Jesus, com os méritos de Jesus Cristo, com o temperamento de Jesus Cristo. Ele pega tudo que é de Jesus e começa a comunicar para você, aplicar na sua vida. Por isso que eu gosto de dizer que a matéria-prima com a qual o Espírito Santo trabalha é o caráter de Jesus. O sangue redentor de Jesus que nos purifica de todos os pecados. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Não existe uma teologia do Espírito Santo. Eu tenho um livro que o título do livro é A Teologia do Espírito Santo. Eu acho estranho o título do livro, como Teologia do Espírito Santo. Não existe uma teologia do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo não criou uma doutrina de si mesmo. Não. O Espírito Santo age nos bastidores, sempre glorificando Jesus, chamando a atenção do mundo para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se mantém nos bastidores e coloca os holofotes em Jesus. J.I. Packer, de maneira muito apropriada, disse: a mensagem do Espírito Santo a nós nunca é: olhe para mim, me escute, venha até mim, me conheça. A mensagem do Espírito Santo não é essa. Mas a mensagem do Espírito Santo é esta: olhem para Jesus, vejam a glória de Jesus, ouçam Jesus, ouçam a palavra que saiu da boca de Jesus,
Sim, essa é a mensagem do Espírito Santo. O papel principal do Espírito Santo é unir a Cristo, você e a mim, unir-nos a Cristo e assegurar-nos que permaneçamos em Jesus Cristo. Qualquer ênfase sobre a obra do Espírito Santo que diminua a pessoa de Jesus Cristo não procede do Espírito Santo. Onde quer que Jesus seja exaltado, o Espírito Santo está em ação, porque é impossível exaltar Jesus se não estivermos sob o efeito e a influência do Espírito Santo. Onde quer que Jesus esteja sendo exaltado, o Espírito Santo está em ação. É por isso que somos chamados cristãos, isto é, nós somos seguidores de Cristo. Na parte de quinta-feira, o Espírito Santo e Cristo. A encarnação, assim como a criação de Adão, coroou a semana da criação, a encarnação, que é a concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria, isso coroou a recriação. Sabem, queridos, o Espírito Santo foi o responsável pela encarnação de Jesus. É o Espírito Santo, diz lá em Lucas capítulo 1, verso 34 e 35. Vamos ler. Lucas capítulo 1, versos 34 e 35. É o Espírito Santo que desceu sobre Maria e gerou nela este ser santo chamado Jesus. Vamos ler. Lucas capítulo 1, verso 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria. Ele existe. Eu não sei explicá-lo. Eu não conheço a misteriosa natureza do Espírito Santo, mas eu sei que ele existe. Ele desceu sobre Maria, e aqui diz: e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo é chamado a virtude, ou seja, o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer. Jesus é chamado santo já no ventre da Virgem Maria, nasceu santo. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Queridos, o Espírito Santo gerou o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado, não foi gerado. O primeiro Adão foi criado por Jesus, Deus o Filho. Ele criou todas as coisas no céu e na terra. Seres humanos e anjos, todos foram criados por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, ali menciona. Agora, queridos, o Espírito Santo gerou o segundo Adão. O segundo Adão nunca foi criado. Vou repetir. O segundo Adão nunca foi criado. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria e recebeu o nome de Jesus. Sim, é o Espírito Santo que foi o responsável pela encarnação de Jesus. Lucas 1, 34 e 35. Foi o Espírito Santo que ungiu Jesus para a sua missão. Em Lucas capítulo 3, verso 21, Lucas capítulo 3 e o verso 21 menciona quando o Espírito Santo ungiu Jesus para a sua missão, para o seu ministério na terra. E aconteceu, Lucas 3, 21, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O Espírito Santo não somente gerou Jesus no ventre da Virgem Maria, o Espírito Santo guiou a vida de Jesus desde o nascimento até o batismo. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo se manifestou, ungindo-o, batizando-o com o Espírito Santo. Primeiro Jesus nasceu do Espírito, depois Jesus Cristo foi batizado pelo Espírito e preparado para o santo ministério. Ele teve um ministério na terra, onde o Espírito Santo o ungiu, o batizou para isso. Por isso o Espírito Santo esteve presente na encarnação de Jesus. O Espírito Santo desempenhou o trabalho de ungir Jesus para a sua missão de 3 anos e meio na terra. A unção de Jesus o dotou para poder cumprir sua tarefa messiânica. O Espírito Santo habilitou Jesus, concedendo
para Jesus o poder de viver como filho de Deus na terra. O Espírito que guiou e sustentou Jesus em suas tentações. Em Mateus capítulo 4, verso 1, diz que depois que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, Mateus 4, 1, diz, o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levava Jesus para cá, levava Jesus para lá. O Espírito Santo dizia a Jesus, hoje você vai visitar a cidade de Naim, hoje você vai visitar a cidade de Jericó, hoje você vai visitar tal lugar, Samaria. Queridos, o Espírito Santo guiava Jesus. Jesus tinha uma vontade humana submersa na vontade divina. A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. E era o Espírito Santo que o guiava, levando para aqui, para ali. Queridos, é isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. É isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Ele quer se apossar de você. Ele quer tomar posse da sua mente. E Ele quer conduzir você para cá e para lá. O Espírito Santo quer falar, vá, não vá, compre, não compre. Não. Queridos, o Espírito Santo, ele age, ele vive em nós. E quando você fala, é pelo poder do Espírito Santo. A força que você tem é a força do Espírito Santo. Por quê? Porque foi gerado pelo Espírito Santo e depois foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habilitou Jesus para esta obra redentora, Hebreus 9,14, e tornou possível a ressurreição de Jesus. Em tudo isso, o Espírito Santo ficou nos bastidores. Aquele que não conhece Jesus, aquele que não nasceu do Espírito, ele vive na carne. Então, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, nós temos aqui aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem no Espírito. É interessante, queridos, que há uma diferença muito grande entre os que vivem na carne e aqueles que vivem no Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Viver na carne é fazer a vontade da carne. Nós nascemos da carne, do ventre da nossa mãe nascemos da carne. Uma natureza pecaminosa que ama o pecado e que corre para o pecado e tem prazer no pecado. Mas o Espírito Santo gera em você e em mim a natureza santa de Jesus. E então nós passamos a viver no Espírito. E agora viver no Espírito é diferente. Vamos ler agora em Gálatas capítulo 5, vamos ver os versos 16 a 23. Digo, porém, andai em Espírito. Não é somente nascer no Espírito, é andar no Espírito. Esse é um processo que dura a vida toda. Andar no Espírito. Nascer do Espírito é algo que acontece uma vez. Quando você abraça Jesus e é batizado, você está nascendo da água e do Espírito. Você nasce do Espírito. Agora você vai andar no Espírito. Como filhos de Deus, nós andamos no Espírito. Quanto tempo? Um mês? Um ano? Não, a vida toda. O andar no Espírito se chama santificação. Isso é obra de uma vida inteira. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Quem anda no Espírito não faz o que quer, faz o que o Espírito Santo quer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Quem anda no Espírito está salvo pela graça. Obedece os mandamentos de Deus, porque foi salvo por Jesus Cristo, não para ser salvo. E o verso 19 diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem anda na carne não herda o reino de Deus. Nós temos que morrer para as coisas da carne e nascer para as coisas do Espírito. E mais do que nascer para as coisas do Espírito, nós temos que andar nas coisas do Espírito. Andar no Espírito Santo. E o que é andar no Espírito Santo? Verso 22. O fruto do Espírito é o amor. Eu tenho que andar no amor, amando a Deus e amor ao próximo.
no gozo, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fé, na mansidão, na temperança. Isso é andar no Espírito. É deixar que o fruto do Espírito Santo apareça neste novo ser, gerado pelo Espírito Santo. Sim, queridos, na lição desta semana, sobre o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Não somos os mesmos. Não. Nós não ficamos olhando para trás. O que ficou para trás é enterrado. Quando o Espírito Santo toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas às más ações. O amor, a humildade e a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Desejado de todas as nações, página 173. Diz mais aqui na lição de sexta-feira: porém a obra do Espírito Santo não é instantânea. O perdão é instantâneo. Confessou, recebeu o perdão. Aceitou Jesus como Salvador, está salvo instantaneamente, assim como o ladrão na cruz. Ele foi salvo instantaneamente quando aceitou Jesus como Salvador. Mas a obra do Espírito Santo não é instantânea. Não nos tornamos automaticamente o tipo de pessoa que deveríamos ser instantaneamente. Uma vida de fé e submissão ao Senhor Jesus é uma vida de luta, de entrega, de arrependimento. Quando falhamos, o Espírito Santo é o agente divino que atua em nossa vida para nos tornar novas criaturas em Cristo todos os dias. Novas criaturas em Cristo cada manhã que eu me levanto. Essa é, no entanto, a obra de uma vida inteira. Que o Espírito Santo continue operando na tua vida, meu irmão. Andando em novidade de vida no Espírito. Fazendo as coisas do Espírito. Manifestando na vida o fruto do Espírito Santo. Todos aqueles lindos traços de caráter de Jesus, que eles apareçam na tua vida, operados pelo Espírito Santo. A Deus toda a glória. Fique com a paz do meu Senhor Jesus Cristo e o Consolador, o Espírito Santo, dirija a sua vida. Amém? Amém.